A culpa não é minha. Hoje estamos entrando no quarto dia do nosso propósito, Revendo 2025. Hoje eu quero falar de uma mentalidade que tem aprisionado muitas pessoas. O vitimismo. É quando nós dizemos que nós estamos até errado, mas a culpa não é minha. Talvez você fale assim, eu não sou alguém que ande como uma vítima. Eu não vitimizo a mim mesmo. Mas eu queria pedir que você tivesse paciência e ouvisse até o final desse pensamento, dessa mentalidade. Porque talvez você tenha um grau de vitimismo que você precisa tratar e Deus está trazendo uma oportunidade de você se enxergar. E sabe qual é o principal sintoma? É a justificativa crônica. A justificativa crônica é quando a gente comete erros, mas sempre achamos culpados que justificam os nossos erros. Eu sei que reagi mal, mas foi porque fulano... Esse mecanismo ele pode ser entendido da seguinte forma: admitimos o erro, mas terceirizamos a causa que nos levou a esse erro. E aí, enquanto culpamos os outros, fica impossível mudar. E quando você terceiriza a sua culpa ou a sua responsabilidade para alguém, o problema passa a ser externo, que está fora da sua fora da sua esfera de mudança. E se o problema for externo, sabe o que acontece? Você está impotente, você é uma vítima, você está como alguém que foi afetado pelo meio, e não como alguém que afeta o meio em qual você está. Isso é um padrão de comportamento antigo, que lá no Éden já pode ser observado. O que a gente chama de síndrome de Adão e Eva. Em Gênesis 3:12, Deus faz uma pergunta. O que você fez? Deus pergunta para Adão. O que você fez? Sabe, alguém pode olhar para essa pergunta como uma acusação, mas não, é um chamado à responsabilidade. Qual foi a sua atitude? O que você fez de errado? Assuma as suas broncas, Adão. Mas em vez disso, Adão responde a Deus. Ele, ao ser acusado, ele fala, a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher que tu me destes. Ele, além de acusar a mulher como aquela que manipulou ele para fazer ou cometer o pecado, cometer o erro, ele diz, foi você, Deus, que me deu essa mulher que me fez pecar. A culpa é assim, ela vai nos levando num ciclo de vitimismo onde nós achamos culpados e esse ciclo nunca acaba. No caso de Adão e Eva, acabou terminando na serpente. A mulher responde, a serpente me enganou. Sabe, desde aquela época, a humanidade sempre procura um bode expiatório para colocar a culpa e fugir da responsabilidade. Isso pode ser percebido também na história de Sara. Se lembra? Sara, a mulher de Abraão, aquela que não podia ter filho. Ela teve uma ideia incrível. E normalmente é assim. Nós temos ideias incríveis. Então, Sara, com a sua super ideia, fala para Abraão, Abraão, eu tenho uma serva que se chama Agar. Se você deitar com ela, se você coabitar com ela, ela vai ter um filho e nós vamos ter o filho da promessa. Sara falou assim, eu vou resolver o problema de Deus e eu vou resolver o problema de Abraão. E ela tinha uma ideia romântica de que tudo isso ia dar muito certo, mas deu muito errado. Por quê? Porque Agar começou a desprezar Sara. E Sara, em vez de assumir a responsabilidade, falar, poxa, eu errei, ela vira para Abraão e falou, Abraão, a culpa é sua. Ela diz, o meu agravo seja sobre ti. Ah, meu irmão, a gente faz muito isso. A gente tem ideias idiotas. E quando os resultados inesperados e completamente indigestos acontecem, nós queremos culpar alguém pelas ideias que nós tivemos. Nós criamos situações complicadas com as nossas escolhas erradas. E aí, depois que o nosso castelo romântico cai, a gente precisa achar alguém que seja culpado
por toda a bagunça que nós mesmos fizemos. Por isso nós precisamos entender que a vitimização nos rouba a capacidade de assumir a responsabilidade, porque é mais fácil acusar o outro do que assumir a responsabilidade e arrumar a bagunça que muitas vezes nós mesmos fizemos. E quando não somos nós, quando alguém fez, também eu queria dizer para você, a responsabilidade ainda continua contigo. Porque se você depender que os outros façam certo, para que você faça a sua parte, vou te falar uma coisa, vão ser poucas as vezes que você vai conseguir fazer a sua parte. Por isso a gente precisa fazer destrinchar a culpa. Eu queria colocar 2 pilares que sustentam a culpa. O se e o mais. Se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse mais jovem. Sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, minha irmã? O se é uma fantasia, porque o se não existe. Você não pode operar no se, somente no agora. O segundo pilar é o mais. E o mais é uma arma contra as promessas de Deus. Vamos chamá-la de o anulador de promessas. Pois o mais reconhece o bem, mas supervaloriza o mal. Foi isso que aconteceu quando o povo estava entrando em Canaã. Se lembra? O povo chegou na terra prometida e viu que a terra realmente manava leite e mel, assim como Deus tinha dito através do seu filho Moisés. Mas eles colocaram o segundo pilar para funcionar. Eles disseram, mas o povo que habita lá é poderoso. Ah, meu irmão, o mais está dizendo, olha, o que Deus disse é verdade, mas não é o suficiente. É como se estivessem dizendo, Deus não tem poder para bancar o que ele prometeu. Ah, isso é ridículo, mas é um pensamento que muitas vezes norteia os nossos dias. Olhamos o que Deus está dizendo e nós, ao confrontar os fatos com as promessas, nós dizemos, olha, realmente a promessa é maravilhosa, mas os gigantes são maiores. O efeito do mais é anular a promessa de Deus, supervalorizando o obstáculo e menosprezando o que Deus disse e o poder dele para realizar o que ele prometeu. O mais foca numa mentalidade do gigante. Olhamos para aquilo que é o empecilho como uma estrutura inquebrável que nem mesmo Deus pode fazer alguma coisa. E aí passamos a construir monumentos ao nada. Isso. Passamos a ter uma vida onde o medo direciona os próximos passos, onde o receio, o se e o mais fazem com que tomemos decisão baseado naquilo que estamos vivendo e não nas promessas de Deus. E temos então boas desculpas. E boas desculpas são ferramentas para que vivamos uma vida medíocre. É hora de parar de se justificar. É hora de assumir as responsabilidades e confiar que Deus é poderoso para fazer. E aí entra a cura. Quando eu paro de olhar para os outros e para fora e trago a responsabilidade para mim. O que eu posso fazer para mudar essa circunstância? Qual é a minha parte nesse processo? Independente do que os outros façam, o que eu tenho que fazer? E é justamente aí que Deus age. Porque Deus não vai realizar se você não acreditar. Deus não vai se mexer por você. Existem coisas que só Deus faz, mas existem coisas que nós precisamos fazer. E nessas coisas, a responsabilidade é sua, é minha, e não dele. Por isso eu queria te convidar a pensar em algo. Queria que você pensasse em uma área da sua vida que não está avançando e perguntasse, por que será que essa área da minha vida não está avançando? Depois, você vai pensar,
Quem eu estou culpando? Ou o que eu estou culpando para que essa área da minha vida continue nesse lugar de frustração? A verdade é que acontece assim. É como se fosse uma janela que se abre. Uma janela que o Augusto Cury chama de janela killer. É um gatilho de experiências passadas, onde os gigantes realmente dominaram e venceram. Quando você vê situações contrárias, fatos incontestáveis, você já define o placar. 10 fato, 0 promessa. E aí surge a reação automática. Não é culpa minha. Eu não sou responsável pelo que eu estou vivendo. Mas quando você decide não se justificar, você abre uma nova possibilidade. O seu cérebro fala, pare. E então você tem uma resposta consciente. Onde está a minha parte nisso? Nos próximos dias, faça um teste. Proíba-se de falar mais e se. Proíba-se de se justificar. Quando alguém falar de um erro que você cometeu, em vez de dar uma boa justificativa, aceite, se coloque no lugar da outra pessoa e fala assim, ok, eu errei, como eu posso te ajudar? Ou como eu posso mudar essa situação? O que eu posso fazer? Qual é a minha parte para que essa situação não fique do jeito que está? E se você tomar essa atitude, você vai perceber que o ambiente à sua volta vai mudar. Pare de se justificar. Assuma a responsabilidade. Isso vai te dar autoridade. Quando alguém para de se justificar e assume a bronca e corrige o erro, ele ganha autoridade diante da comunidade e também diante do reino de Deus. Ele se torna alguém relevante. Ele passa a ter relacionamentos restaurados. Ele passa a ter poder espiritual, se tornando um canal da graça de Deus em meio a ambientes muitas vezes caóticos. E o melhor, ele passa a ter paz, porque a energia que ele gastaria para se defender, ele gasta para estar em paz e ouvir o Senhor, como ele deve agir naquela situação. Pare de se justificar. Em 2025, talvez você deu muitas boas desculpas. Desculpas que foram até, vamos dizer assim, engolíveis. Mas desculpas não nos levam a lugar nenhum. Se o Marco Coelho falava, quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Queira fazer, assuma a sua responsabilidade.